sair das dívidas não começa no bolso, começa no altar. A Bíblia nunca tratou dinheiro como um assunto neutro, e muito menos como algo separado da sua vida espiritual. Dívidas na Escritura não é apenas um problema financeiro, é um sinal de desalinhamento, de perda de governo, de falta de domínio próprio e muitas vezes de decisões tomadas fora da direção de Deus. Por isso, quem tenta sair das dívidas apenas com planilhas, com métodos humanos ou até com atalhos financeiros, normalmente volta para esses problemas financeiros. E a palavra é clara: sem princípios espirituais não há restauração duradoura. A primeira verdade que precisa ser dita sem nenhum rodeio é justamente essa: Deus não abençoa desordens, e dívida é desordem financeira. Provérbios 22:7 afirma que o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é servo, é escravo de quem empresta. Dívida cria servidão, você se torna escravo das suas dívidas. Não é apenas uma obrigação financeira, mas é um vínculo espiritual e emocional que rouba a tua paz, o seu discernimento e a liberdade para obedecer a Deus. Por isso o Senhor nunca incentivou seu povo a viver endividado. Em Deuteronômio 28, a bênção é clara: emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Isso não é uma promessa para quem vive no improviso, é um resultado de obediência. O primeiro passo bíblico para sair das dívidas aqui é o arrependimento. Não é arrependimento emocional, é reconhecimento espiritual. Pergunte-se com honestidade diante de Deus: em que momento você desobedeceu princípios claros da palavra? Gastou o que não tinha, comprou por vaidade, tomou decisões por comparação, tentou manter um padrão que Deus nunca te deu. Fez escolhas financeiras sem consultar o Senhor. Dívida quase sempre nasce de orgulho, de pressa e de ansiedade. A Bíblia diz que os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa leva à pobreza. Provérbios 2,15. Onde houve pressa, houve erro, com certeza. Onde houve erro, é necessário arrependimento para realinhamento. Depois do arrependimento vem o rompimento com a mentalidade errada sobre o dinheiro. Muitos crentes dizem que confiam em Deus, mas vivem financeiramente como se Ele não fosse o seu provedor. Compram movidos pelo medo de ficar para trás, pelo desejo de aceitação ou até pela falta de segurança de crédito. A palavra ensina o oposto: tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. 1 Coríntios 6:8. Contentamento não é pobreza, é governo interior. Quem não governa os seus desejos nunca governará o dinheiro. Dívida é fruto de desejos sem freios. O terceiro princípio aqui é assumir responsabilidade total. A Bíblia não trabalha com vitimismo. Romanos 13:8 é direto: ninguém devais coisa nenhuma, a ninguém devais coisa nenhuma. Isso significa que o crente que terceiriza a culpa não espiritualiza a irresponsabilidade e também não culpa o sistema, o banco ou as economias. Então, enquanto você justificar, as dívidas vão permanecer. Quando você assume a responsabilidade, Deus começa a agir. Olha o versículo: a ninguém devais coisa nenhuma. Responsabilidade bíblica inclui encarar os números, olhar a realidade sem maquiagem e parar de fingir que vai dar um jeito.
Verdade parece libertação. A verdade precede a sua libertação. Quando você assume a verdade das suas dívidas, então você caminha para ser liberto delas. Em seguida, a palavra chama a disciplina. Provérbios 6 fala da formiga como exemplo de sabedoria financeira. A formiga trabalha, se prepara e não vive com improvisos. Disciplina bíblica envolve cortar gastos, dizer não, ajustar padrões de vida, aceitar processos. Não existe milagre financeiro sustentado onde não há disciplina. Deus multiplica o que está em ordem. Ele não sustenta descontrole. E se for necessário vender, reduzir, mudar hábitos, descer degraus temporariamente, isso não é humilhação, é sabedoria. A Bíblia diz que melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios 16:8. Outro princípio inegociável é honrar compromissos. Salmos 37:21 diz que o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Quem anda com Deus não foge das dívidas, mas as enfrenta, mesmo que leve tempo, mesmo que seja difícil. O justo honra os seus acordos. Isso libera a autoridade espiritual. E Deus não confia provisão a quem despreza compromissos. Se você quer ver portas se abrirem, comece honrando o que está em suas mãos agora. A Bíblia também ensina o princípio da ordem antes da provisão. Em 2 Reis 4, a viúva só viu o azeite ser multiplicado depois que colocou a casa em ordem, separou as vasilhas e obedeceu às instruções específicas do profeta. O milagre financeiro não acontece no caos. Colocar a vida financeira em ordem é espiritual. Organizar entradas, saídas, eliminar desperdícios e criar limites não é falta de fé, é obediência. Fé não ignora números, fé governa sobre os números. Outro ponto essencial aqui é não tentar enriquecer rapidamente. Provérbios 13:11 afirma que a riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Muitas dívidas surgem dessa tentativa de acelerar esse processo. Investimentos sem sabedoria, negócios sem direção de Deus, apostas emocionais travestidas de fé. Deus trabalha com crescimento consistente, não com ganância espiritualizada. E se algo promete retorno rápido, sem trabalho, então desconfie. A palavra nunca chamou isso de bênção. O princípio da semeadura correta também é central. Dar não é barganha com Deus, mas alinhar o coração. Quem vive em dívidas precisa aprender a semear com ordem e com propósito, não por impulso nem por manipulação religiosa. A Bíblia ensina que Deus ama quem dá com alegria, não quem dá pressionado. Semeadura bíblica anda junto com responsabilidade. Não se usa a oferta para encobrir descontrole financeiro. Primeiramente ajuste e depois expanda. Outro princípio pouco falado, mas profundamente bíblico, é ouvir conselhos sábios. Provérbios diz que na multidão dos conselheiros há segurança. Isolamento financeiro é orgulho. Quem não pede ajuda não aprende a não se submeter. Quem não aprende e não se submete às correções e permanece preso. Deus usa pessoas, sabia? Deus usa instruções, Deus usa processos. A humildade, ela abre portas que o dinheiro não compra. Por fim, é preciso entender que sair das dívidas é um processo de restauração de governo. Deus não quer apenas te ver com as contas pagas.
ele quer te devolver a autoridade. E as dívidas roubam a liberdade de obedecer, de servir a Deus, de semear e até de descansar. Quando você anda nos princípios da palavra, Deus não apenas te tira do vermelho, mas Ele te ensina a permanecer no azul. A promessa não é luxo, é suficiência com paz. Jesus foi muito claro: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino vem primeiro, a ordem vem antes, a obediência precede a provisão. Quem trata dinheiro segundo a palavra experimenta algo raro nesse mundo: a paz financeira sem culpa, crescimento sem opressão e provisão sem escravidão. Então, sair das dívidas usando princípios bíblicos não é rápido, mas é definitivo. Não é mágico, mas é sólido. Não é fácil, mas é libertador. Onde há alinhamento com a palavra de Deus, Deus entra como o Senhor da sua vida. E quando Deus governa a sua vida, a dívida perde o poder. Então, agradeço a todos os comentários, a todos que se inscrevem, os joinhas, e agradeço a todos os inscritos do meu canal. E peço que Deus abençoe a todos grandemente. Eu termino essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.